Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Poder para a graça. Continuamos nosso estudo com 3 versículos que contêm uma percepção crucial tanto do ministério de Paulo quanto de seu coração. Efésios 3, 7 e 9. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Em primeiro lugar, Paulo foi um servo do Evangelho. Tudo na sua vida estava focalizado na sua missão de anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. Ele parecia andar em uma admiração contínua pela graça de Deus, e seu fascínio por este tema flui por todos os seus escritos. Essa paixão provavelmente fez do apóstolo, que não teve o privilégio de ser discípulo de Cristo quando este andou na terra, um dos apóstolos mais eficientes. Paulo não andou com o Senhor quando ele estava encarnado, mas poucos andaram com ele mais proximamente no Espírito. Paulo, que foi perdoado por muito, parecia amá-lo mais. Paulo foi obviamente guiado como poucos que conheceram o Senhor. Também foi sua paixão esclarecer este mistério do plano de Deus, escondido até aquela época. Ele viveu para tornar conhecida a glória daquele que capturou seu coração. Paulo certamente cumpriu seu propósito. Ele não tem concorrente como campeão em fazer a apresentação mais clara do Evangelho da graça de Deus. Distinguiu-se tanto que talvez seja o autor mais estudado no mundo hoje. Pode-se declarar que as epístolas de Paulo sejam as cartas mais poderosas já escritas. Milhões incontáveis abraçaram a Cristo por causa da exposição clara do Evangelho que se encontra nessas cartas. Estão preservadas para sempre como textos bíblicos canônicos. Parece possível, talvez muito provável, que nenhum outro homem ou mulher de Deus tenha tanto fruto no céu como Paulo. Contudo, é notável que ele se chame aqui de o menor dos menores de todos os santos. Como é possível? Naturalmente, foi pela graça de Deus que Paulo se converteu. Foi um perseguidor da igreja e odiava os santos de Deus no seu zelo juvenil. Como fariseu de fariseus, tudo no seu raciocínio levava a entrar em conflito direto com a verdade. Paulo sabia que não podia reivindicar crédito para o seu apostolado. Ele devia tudo à graça e à misericórdia de Deus. Isso ele nunca esqueceu. E essa é certamente a razão pela qual ele é o maior campeão do Evangelho da Graça que já andou pela terra. Paulo também foi um dos homens mais brilhantes do seu tempo e possivelmente um dos mais brilhantes de todos os tempos. Contudo, sabia profundamente que toda a verdade que tinha, ele devia à misericórdia e à graça de Deus. O raciocínio humano nunca pôde levar à salvação. O homem recebeu inteligência para ser capaz de perceber e entender a Deus, mas não pode por si mesmo adquirir este conhecimento. Deus deve revelar-se a nós se vamos conhecê-lo. Porque foi o orgulho que levou à queda de Satanás, o qual lançou tanto mal sobre a criação. É necessário termos humildade para começar a reverter a queda e abrir nossos corações de volta para o Criador bendito. Paulo pareceu compreender isso como poucos já conseguiram. Como lemos em Tiago 4,6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em Paulo, o Senhor demonstrou como seus piores inimigos podem ser bem-vindos de volta e ajudados se eles se humilharem e deixarem o orgulho de lado. O próprio Paulo é um exemplo dessa graça notável.
Andou até o final na graça de Deus, porque nunca se esqueceu da misericórdia que Deus estendeu para ele. Consequentemente, com humildade genuína, ele se considerava mesmo o menor de todos os santos. Por isso, acreditava a Deus tudo o que foi realizado por seu intermédio. Assim, Deus confiou-lhe um poder extraordinário para a execução da sua tarefa. É interessante que Paulo não tinha começado seu ministério com essa humildade toda. Quando era jovem e sua conversão era ainda recente, você pode observar pela cronologia de suas cartas uma progressão da humildade. Em uma das primeiras cartas, ele declara não ser inferior aos maiores apóstolos. Poucos anos mais tarde, essa atitude mudou e ele se chamou de menor dos apóstolos, em 1 Coríntios 15, 9. Na carta aos Efésios, Paulo vai além e se chama de o menor dos menores de todos os santos. Em uma das suas últimas cartas, escrita cerca de 5 anos mais tarde, Paulo chama-se de o pior dos pecadores, em 1 Timóteo 1,16. Na verdade, provavelmente trabalhou mais do que todos os demais apóstolos. Poder-se-ia dizer que ele deu mais fruto e até hoje está dando mais fruto por meio de suas cartas do que todos os outros ministérios na terra combinados. Mesmo assim, ele tornou-se cada vez mais humilde à medida que se tornava mais poderoso e frutífero na sua obra. Esse é um exemplo raro e notável da verdade de que, com a maturidade espiritual genuína, há uma humildade crescente. É para reverter aquilo que causou a queda que somos atraídos de volta para um relacionamento íntimo com Deus. Novamente, porque Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes, aqueles que estão progredindo para a verdadeira maturidade espiritual, a graça verdadeira de Deus, também irão progredir na humildade crescente. Tudo tem a ver com a graça e, portanto, os que buscam a graça de Deus fazem isso buscando a humildade. Essa é a visão das nossas vidas? Uma coisa que poderia transformar radicalmente a nossa vida seria se, em vez de tentarmos exibir sempre uma imagem orgulhosa e bem-sucedida, nós nos esforçássemos para parecer menores, nos devotando a edificar a outros. Repetidas vezes somos exortados nos textos bíblicos a nos humilharmos. Não existe um único versículo que diga para nós nos exaltarmos, pois é óbvio que cabe ao Senhor fazer isso. Em Lucas 14:11, o Senhor expressa claramente: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Será que já não temos em nosso tempo exemplos suficientes de ministérios e igrejas edificados na autopromoção, com todos terminando mal? Se orássemos mais pelos outros, promovêssemos mais o que Deus está fazendo por meio de outros e não de nós, então o Senhor começaria a nos promover. Fica claro que nossa tarefa é nos humilharmos, e a de Deus é fazer a promoção necessária. Se vivêssemos desta forma, mais poder e autoridade espiritual verdadeira nos seriam confiados, o que nos capacitaria a dar mais frutos para a eternidade. Repito, Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Aqueles que estão progredindo para a verdadeira maturidade espiritual, a graça verdadeira de Deus, também progredirão na humildade crescente.